seja bem-vindo a mais um Agro de Batom. E hoje com a nossa entrevistada mais especial, Marjorie Trajano. Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa e é um prazer recebê-la aqui no nosso podcast Agro de Batom. Obrigada. Bom, Marjorie, a gente também é cria de IF e ficamos sabendo por passarinhos aí que contou que você também é egressa do IFTO e é aluna e cria do Clauber também. Isso mesmo. Conta pra gente como que foi essa trajetória sua, qual que foi essa influência pra você falar assim, não, eu quero fazer gestão de agronegócio pelo IFTO. O que te influenciou a fazer esse curso? Então, na verdade, assim que eu saí do ensino médio, era muito novo, assim, pra gente. Isso foi em 2013, mais ou menos, no final do terceiro ano ali. Falei, eu queria entrar no Instituto Federal, porque também tinha a questão do vôlei, porque eu joguei meu ensino médio inteiro, competi aqui pelo estado. Então, como eu sabia que eles tinham um time de vôlei também, falei, eu quero entrar lá pra continuar jogando durante a faculdade. E aí eu meio que queria engenharia civil, primeiramente. Eu não queria agronegócio. Eu ficava assim, o que é o agronegócio, gente? Eu não me tocava do agro, não tinha essa questão do agro é pop, que hoje eles, na mídia, passa muito hoje em dia. Antigamente não tinha isso. E eu ficava, o que era o agronegócio e tal. E aí, de primeira, quando eu coloquei, já fui selecionada. Aí eu falei, vou entrar para ver se eu vou gostar e tudo mais. Gente, eu acho que foi Deus mesmo que me direcionou, porque eu fiquei apaixonada, assim. Depois que eu entendi o que realmente era, toda a logística do curso, eu me apaixonei. E aí depois, antes de eu formar um pouquinho, um ano antes de eu formar, eu já entrei na Unitins, já no concurso da Unitins como efetiva. E aí, lá tinha uma diretoria de pesquisa agropecuária, então parece que assim, já estava escrito aquilo. Exatamente, então fui me apaixonando pelo curso mesmo e eu acho que o agro move o mundo, então não tinha onde estar melhor inserida, né? Mas família, assim, tem alguém que é produtor ou que tinha alguma influência pra você? Não, nada? Não tem ninguém. Você foi às cegas. Exatamente, foi. Não tinha ninguém na família, não tem ninguém na família que é dessa área. Na verdade, meu avô, assim, que tem uns gadinhos ali, mas bem pouco, assim, nem divulga pra ninguém nem sabe direito, mas ninguém é da área do agro. O pessoal é mais do administrativo, meio da administração, comercial, não é dessa parte. Certo, então se você pudesse destacar um momento da sua jornada, um momento assim chave que foi de virada para ti, qual desses pontos? Da universitária ou já de trabalho? Desde quando você entrou dentro do agro, a gente já considera ali na parte universitária, né, que a gente já vai começando a fazer parte, se pertencendo. Sim, eu acho que, na verdade, a minha primeira Agrotins, para mim foi fantástico, porque eu falei, aí a instituição deu um ônibus pra gente ir, falou assim, quem tiver interesse, a gente tem um ônibus para vocês irem, assistirem às palestras, e aí, falei, não, eu fiquei tão animada quando teve isso, falei, nossa, eu vou pra feira, eu vou assistir um monte de palestra, porque eu sou muito curiosa também, né, eu era até a representante de sala da minha turma ali, então... Quando eu fui para a Agrotins e que eu vi assim, o tamanho que era, o agro estava envolvido em tudo, a comercialização, o maquinário, entender mais palestras mais direcionadas para o agro, porque dentro do agronegócio, metade do curso é gestão pública, ele não é só agro ali, né? Então, você tem que entender também de administração e tudo mais, e eu entender ali na Agrotins que o agro estava em tudo ali, eu falei assim, caraca, tipo assim, eu posso ir para muitos lados aqui. Então, depois da Agrotins, eu já dentro da universidade, entender dentro da universidade onde eu poderia ir também, não só pelo agronegócio, mas juntar isso à administração, aí que me levou no caminho do mestrado também, que meu mestrado é um mestrado profissional de administração pública. Então, hoje eu inserida na diretoria de pesquisa agropecuária, eu trabalho o agronegócio em geral e a gestão de uma unidade que é a agropecuária, que é só pesquisa agropecuária. Então, eu envolvo o meu curso, envolvo o meu mestrado, então foi tudo assim, uma conjunto. Coisa casando com a outra. Então, a Agrotins abriu muitas portas. E a mente pra você. Se você pudesse voltar no passado, falar assim, a pessoa que ia fazer engenharia civil, você mudaria algo nessa trajetória ou você faria tudo de novo?
Olha, depois de ter entrado na universidade trabalhando, o que eu mudaria era que eu faria iniciação científica, que foi algo que eu só ouvi falar depois que eu saí. Que hoje eu estou dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e lá onde fala dos fomentos à iniciação científica, onde a gente faz o PIBIC, onde a gente vai pesquisar mesmo. E eu só ouvi falar disso depois, quando eu saí. E aí eu falei, poxa vida, se eu tivesse me ligado nisso, de pesquisar já dentro ali da universidade, aproveitando que eu estava ali inserida. Então, se eu pudesse voltar, é isso que eu faria. Faria iniciação científica, porque é ali onde você vai saber se você vai gostar de pesquisa ou não, se você vai ser um pesquisador mesmo. Se você vai enriquecer o currículo, né? É, exatamente. Você vai ter muitas publicações também. Prática, né? Isso, porque não só no PIBIC, mas PIBIX também, onde você pega a extensão, leva ali para a comunidade, para a sociedade em geral. Então, acho que quem está dentro da universidade tem que fazer iniciação científica, que é tipo um passo ali para você realmente desenvolver algo também, porque é pesquisa, né? Pesquisar, testar e pegar aquilo e depois levar para a sociedade, porque não adianta você pesquisar só porque você quer. Tem que valer de alguma coisa essa pesquisa. Então é importante você fazer isso para ter um propósito também. Eu quero pesquisar, quero auxiliar, seja comunidades tradicionais, né, indígenas, quilombola, não, quero fazer para propriedade. Então, assim, é ali que a gente vai se descobrindo também. Então eu senti falta disso. Faltou um empurrão, alguém para falar assim, vai ali. Exatamente. Então, hoje você vendo essa parte de gestão do agro, que a gente pegou ali a sua graduação, o seu mestrado, como é que você vê hoje as mulheres dentro dessa área de pesquisa, nesse desenvolvimento, sobre a questão do espaço e do reconhecimento delas hoje? Como que você consegue ter essa concepção? Então, desde o início ali, que eu entrei de 2017 para cá, eu vejo que o quantitativo de mulheres aumentou muito. E assim, eu tenho para mim, no meu setor eu tenho mais mulheres que homens. Homens eu tenho mais para a área que é braçal ali, do campo e tudo mais. Então eu vejo que aumentou muito. E para mim as mulheres são mais como desculpa os homens. Mas as mulheres que eu trabalhei sempre foram muito mais competentes que os homens, porque a gente é muito detalhista, né? A gente quer, a gente se cobra muito. Por conta da sociedade sempre falar que a mulher tem que ser capacitada, tem que ter o estudo ali para provar que ela sabe fazer, a gente sempre se cobrou muito. Então, desde o início, para eu chegar na diretoria que eu tô hoje, foram 6 anos desde que eu entrei né? Então, eu comecei como secretária na Pró-Reitoria. Depois de 3 anos, eu fui para a coordenação. E depois de 3 anos, eu fui para a diretoria. Então, foi uma construção ali dentro da universidade. Mas eu acho que é uma exceção também a Unitins em si. Porque lá, nos cargos de liderança, a gente também tem mais mulheres do que homens. E eu acho que é um incentivo da gente acreditar mais em nós mesmos, né? Porque a gente se cobra, a gente acha que a gente não é capaz. Então eu vejo que a evolução foi muito grande também nessa questão do feminismo, da gente entender que a gente pode. E o aumento acho que só vai ser mais gradativo ainda, o passar do tempo. Show demais. De todas essas suas conquistas, qual que você fala assim, poxa, essa daqui toca no meu coração, qual que te deixa mais orgulhosa? Da sua trajetória toda. Mais recente foi o meu mestrado, assim, quando eu entrei eu falei, nossa senhora, isso vai ser difícil demais. Eu achei que eu nem fosse passar quando eu fiz, porque eu achei a prova tão difícil, aí já começa daí, a gente acha que nunca é capaz, né? Aí, quando eu finalizei, eu falei, poxa vida, que coisa boa. Tipo assim, acabei, aí já vem a questão do doutorado, né? Mas eu falei, não, deixa eu respirar um pouquinho, depois eu vou. Mas, inicialmente, o mestrado para mim foi muito importante. E dentro da minha carreira profissional em si, teve um edital recente do PAC Embrapa, que a gente submeteu, minha equipe, né, e eu, que a gente captou 14 milhões e meio. Então, dentro dessa minha trajetória, acho que foi a maior conquista dentro da minha diretoria, que vai ser para modernizar e ampliar os laboratórios, a pesquisa, e é direcionado para pesquisa agropecuária. Então, assim, é só da nossa área mesmo, porque dentro do Tocantins, a gente tem uma organização estadual de pesquisa, e aqui no estado é a Unitins que e a minha diretoria em específica. Então, pra gente foi uma conquista... Um prêmio, né? Uma conquista. Com certeza, assim, porque vai auxiliar tanto os nossos pesquisadores, como as outras instituições também que quiserem fazer pesquisa lá. Então, assim, eu fico muito feliz, o reitor reconhece muito isso da nossa equipe, né? Porque foi um trabalho de 5 pessoas só. E eu fiquei muito feliz, assim, hoje pra mim essa é a maior conquista que eu tenho. É de tirar o chapéu mesmo, tá doido. O chapéu. Fora essa conquista, algum outro projeto de inovação
que consiga integrar as mulheres nesse lado de pesquisa, que você conseguiu trabalhar, que vocês conseguiram também uma outra conquista nessa? Então, dentro lá da diretoria, a gente sempre foca em editais que a gente consiga levar a ciência para a sociedade em si. Então, tem muitos editais do CNPq também que eles focam em mulheres, né? E principalmente quando o coordenador do projeto é mulher, negra, então a gente capta basicamente esses editais para levar para comunidades indígenas e também pesquisas que a gente faz para saber quais são as dificuldades que as mulheres estão enfrentando, como reverter essas barreiras e tudo mais. Então a gente tem muitos projetos nesse sentido. Lá, todo ano a gente submete para esses editais e sempre tenta levar para esse lado do ensino básico de mulheres e de comunidades tradicionais, lá dentro da diretoria. E vamos falar sobre desafios enfrentados, Bê. Marjorie, conta pra gente se você já enfrentou algum preconceito ou uma resistência em ambientes que são predominantes por homens. Se você teve alguma situação desconfortável que você passou? Então, eu percebo muito isso em eventos, né? Porque vão muitas autoridades e a maioria é homem, quase sempre. Então, quase sempre eu levo alguém da minha equipe que seja um homem e outra mulher, porque às vezes eu me sinto assim, sabe, quando a gente fica meio assim, estranha, você sente que as pessoas ficam ali querendo conversar com você, ou às vezes, tipo assim, do nada a pessoa fala assim, nossa, como você é bonita, eu tô num evento representando, a pessoa chega desse jeito. Então, assim, eu já sou meio direta logo no assunto, não fico, porque as pessoas confundem muito a questão da gente ser simpática, né, quando tá dando liberdade. Então, eu tenho muito essa questão de ser direta logo ao ponto, tanto que lá na Unitins o pessoal fala assim, eita, a Marjorie é grossa, assim, bruta, que é do agro, é bruta e tal. Eu falo só assim mesmo, porque é meio que uma barreira pra pessoa já nem chegar. Tanto que no Unitins eu quase não tive essas situações, porque eu acho que o pessoal fica até com medo de falar. Porque eu já tenho esse jeito, eu já sou muito expressiva, eu falo muito rápido e tenho uma voz mais alta, né? Meu tom de voz é alto. Então, às vezes a pessoa fala, calma, mas eu falo, não, mas eu tô calma, é o meu jeito de falar. Então, foi mais dessa forma, assim, em eventos que eu percebo muito, as pessoas às vezes insinuam que eu tô num cargo por ser mulher ou por ter feito alguma coisa, né? Já que na gestão a gente tem um homem ali, então o pessoal sempre fica falando assim, o que ela fez? Né? Mas aí depois que entendem o que eu passei para chegar ali, não foi simplesmente da noite pro dia, eu fui para uma coordenação primeiro, depois fui para a diretoria, então foi um caminho, um processo que eu segui, não foi simplesmente assim, entendeu? Então foi tudo assim, a minha chefe que viu o meu trabalho, falou assim, olha, tem uma oportunidade para você, e aí foi, mas lá no Unitins e sim, a gente, como tem muitas mulheres também, acabam que o pessoal vai se acolhendo e não tem tanto isso, mas é mais fora mesmo, em eventos com autoridades e tal, que o pessoal acha, porque é uma autoridade, acha que pode ter, tipo assim, ofender as mulheres, porque eu falo pra mim que é uma ofensa, né? A pessoa não tem bom senso. Sim, certo. Então, dentro de todo esse cenário, você consegue pontuar pra gente os principais desafios, os maiores desafios que você teve por ser mulher no agro, num contexto mais geral, assim, de tudo que você vivenciou, pegando desde a graduação até o momento de hoje? Então, acho que os principais desafios, só por ser mulher já é um desafio, né? Porque, igual eu falei no início, a gente sempre é desafiada ou desacreditada, né, de não ser capaz. Então, o desafio é de sempre você realmente estudar bastante, para você saber daquilo e falar com propriedade do que você entende de pesquisa do agropecuário, para você entender e a pessoa te questionar e você ter propriedade de fala ali. Então, o desafio é você sempre estar se capacitando. Não adianta, ainda mais eu agora como professora, é algo que você tem que ficar estudando. Então, o maior desafio é você sempre estar estudando ali. Para o homem, eu tenho pessoas que não têm nenhuma graduação e tá num cargo igualmente o meu e que você sabe que a pessoa não é capacitada, né? Mas, porque é o meu amiguinho e tal, é homem, os caras é mais de boa, é assim. Então, assim, a gente tem que sempre se capacitar mais. Então, o desafio é de sempre você comprovar de que realmente você sabe, né? Simplesmente você saber ou ter experiência, mas de você ter um diploma, você ter um mestrado, um doutorado e falar assim, não, ela é doutora e tal. Tipo assim, a pessoa sabe, né? É mais esse desafio de sempre realmente ter uma prova de que você sabe. Acho que é a terceira convidada que fala isso, que sempre tem que estar sempre à frente, para que as pessoas tentem sempre comprovar
o seu conhecimento, tipo, será que ela sabe mesmo? É complicado isso. Demais. Vamos falar um pouco de rede de apoio e inspiração? Teve alguma mulher que foi seu ponto de referência ou inspiração? Pode ser dentro do agro, ou pode ser fora, família, parentes. Você fala assim, poxa, essa mulher aqui é meu ponto de inspiração. Então, na vida profissional, mais que eu tive, assim, mulheres que eu sempre fui muito independente. Minha mãe sempre, sim, não que ela não seja inspiração para mim, mas é porque ela sempre me tornou muito independente. Então, eu sempre fiz as coisas muito sozinha. E na universidade, meio que várias pessoas foram inspirações para mim, né? Começando a minha chefe, que desde o início, a pró-reitora até hoje, desde o início quando eu era secretária era um homem, mas uns 2 anos depois virou uma mulher e sempre foi ela. Então, assim, eu sempre vi ela incentivar muito o estudo, se capacitar, sempre dar oportunidade. Então, assim, a forma dela tratar as mulheres em si, todo mundo, né? Mas principalmente as mulheres, sempre foi um ponto de inspiração de ser como ela, de ser uma líder. E hoje a gente tem a vice-reitora, que também é uma mulher, né? De você ver a forma como ela fala com todos, o acolhimento. Então eu sempre vi elas duas como inspiradoras na forma de líder, né? Entendi. Porque como eu já saí da universidade, às vezes sempre vê os professores como inspirações, mas como eu tô mais próximo ali da gestão, eu vejo elas assim como uma inspiração de liderança, de como incentivar sempre as pessoas que estão na sua equipe, sempre colocá-las em cima ou direcioná-las para a melhor área, porque às vezes ela sempre fala para mim assim, você só estava na área errada, né? Depois que ela me colocou ali na coordenação, depois que eu fui para a diretoria, ela viu que eu tinha muito mais para mostrar. Então sempre identificar as pessoas, porque às vezes ela tá ruim ali naquela unidade, mas é porque às vezes não é para ela. E quando você coloca para outra função, aí que a pessoa, você fica assim, nossa, como essa pessoa tá boa aqui, como ela tá somando. Exatamente. Então ela sempre falou isso para mim. Então eu sempre sempre vejo assim no meu dia a dia profissional dessa forma, de tentar buscar o melhor das pessoas, sejam mulheres, sejam toda a equipe que eu tenho, para que ela possa estar feliz ali e dar o melhor também. Top. Qual seria a sua opinião se existisse uma rede de apoio para mulheres dentro do agronegócio hoje? A minha opinião? Nossa, é muito bom, porque eu mesma iria ali procurar apoio, porque assim, quando acontecem algumas situações, tudo mais, nós como mulheres nos entendemos, porque a maioria passa por situações parecidas. Sim. Então, acho que seria bacana e teria muita participação. Porque às vezes a gente fala ali com o marido, com o amigo, ele fala assim, nossa, sinto muito e tal, mas ele não tem aquele sentimento igual de uma mulher. Porque a gente já nasce com a primeira dificuldade de ser mulher, de você não andar sozinho à noite, tarde, porque você tem medo, e o homem não tem isso. Então, assim, essa rede de apoio, ainda mais formada por mulheres, né, seria fantástico. Eu super apoiaria. Olha. Faria parte dando apoio e também querendo apoio. Marjorie, se você pudesse olhar nos olhos da Marjorie que estava lá no início, começando, o que você diria para ela? Falando do seu eu pro passado, pro seu eu do presente. Não pare de estudar nunca. Tipo assim, não espere muito, porque assim, igual eu falei, da iniciação científica e tal, e demorei muito até começar a me profissionalizar. Então, tipo assim, corre. Não faria o mestrado um tempo depois, né? Porque 2017 que eu finalizei, então fui fazer o mestrado em 2023, então 6 anos aí. Então, faria assim, corra atrás, saia da zona de conforto, procure capacitação e continue no caminho do agro, que não tem erro. E hoje, como que você enxergaria o futuro das mulheres no agronegócio? Que hoje a gente consegue perceber que a gente tem mais presença feminina do que antigamente. Sim. Como que você veria, como que seria a presença feminina no futuro? Eu acho que vai ser, em sua maioria, mulheres do que homens, eu creio, na questão de propriedades rurais e no agro em geral, até porque saiu até uma matéria falando que a maior parte das casas, quem estava sustentando eram as mulheres, pela primeira vez no Brasil. Então, a maior parte das casas são mulheres que chefiam ali, que levam sustento. Então, no agro, principalmente, que leva sustento para o Brasil, alimento e tudo mais,
creio que a maioria vão ser mulheres. Por conta disso, porque as mulheres sempre buscam o melhor e os homens meio que às vezes ficam acomodados. Claro que existem exceções, mas eu vejo que a gente não para nunca, né? A gente sempre tá ali. Tá no 220. Exatamente, sempre na correria. Então eu creio que a sua maior parte vão ser mulheres daqui pra frente. E nada melhor do que nós que somos muito pesquisadores, muito curiosas, para poder fazer o agro crescer mais, né? E avançar mais, ter mais inovação. E falando em uma situação ideal, qual que seria seu cenário dos sonhos? Você fala assim, poxa, essa é minha meta e é aí que eu quero chegar. Profissionalmente, dentro da universidade, creio que a minha meta... Eu posso estar até sendo pouca, né? Mas, assim, creio que eu chegar numa pró-reitoria. Hoje eu estou na diretoria, né? Uhum. E para chegar ao próximo, acima de mim é só a pró-reitora. Eu não me vejo ainda como reitora da universidade, porque eu ainda quero passar para um doutorado. Mas, assim, para mim estaria ótimo, de bom tamanho, uma pró-reitoria, chefiar uma pró-reitoria de pesquisa, para liderar a pesquisa em geral e também focando na pesquisa agropecuária dentro da universidade. Já tá com filhos, né? Tipo, na vida pessoal, já tá com uns 2 filhos ali, meu esposo, feliz. E creio que é isso. Não é muito, não. E viajando bastante, que eu tenho a fama. O Cláudio fica assim... Menina... Para de viajar, Marjorie, porque a gente viaja assim umas 10 vezes no ano, mas graças a Deus... com muito planejamento, então assim, quero sempre estar viajando também, porque não adianta só trabalhar. Muitos países, né? Não adianta a gente só trabalhar, procurar o melhor para profissional, pessoal e ficar só, tipo assim, trabalho, casa e tal. Você tem que viver experiências, entendeu? Também, né? Usar o seu conhecimento também para conhecer lugares e aprender uma língua, uma cultura diferente. Pessoas diferentes. Então, minha vida ideal é essa, um bom trabalho ali na pró-reitoria, viajando e com minha família. É isso. Que fofo. E agora, pra gente fechar com chave de ouro, gostaríamos que você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que vão assistir esse podcast, para as meninas, para as mulheres que já trabalham no setor, para aquelas que querem iniciar na área do agro, se você pudesse deixar uma mensagem para elas ou uma frase. Olhando ali pra câmera, passando ali pra elas. Então, quero falar para todas vocês que vão nos ver, vão nos ouvir, né, que persistam, né? Eu sei que as dificuldades são grandes, mas eu vejo que no futuro a nossa vida vai ser bem mais tranquila, né? Tanto vida profissional e pessoal, creio que as mulheres vão ter uma vida mais tranquila, sem tantas dificuldades, sem esses enfrentamentos, que a gente já está tendo uma atualização aí no mundo inteiro em relação às mulheres. Então, persistam nos seus sonhos, vivam no agro, do agro mesmo. E é isso, eu desejo felicidade a todas vocês e no caminho estamos aqui para apoiá-las. E, para finalizar, um presentinho. Parceria do IFTO, para você muito obrigada. anotar, é um planner para você anotar suas metas, seus sonhos, seus desafios e para você nunca desistir dos seus sonhos, que ainda tem muito chão pela frente. Se Deus quiser, você vai conseguir almejar todos eles. E esse foi mais um Agro de Batom.